E aí, família, sejam bem-vindos à primeira aula do método Fael Crypto, onde eu vou estar passando para vocês um pouco da minha visão gráfica, tudo que eu já estudei, de tentar ser o mais didático possível e que vocês possam entender de uma forma simples e objetiva. Então, pessoal, a gente vai estar estudando sobre a teoria de Dow, ondas de Elliott, o Wyckoff, que é nosso principal objetivo de estar entendendo, padrões de candle, volume e contexto, beleza? Então vamos lá para nossa biblioteca, onde eu vou estar passando esse esquema para vocês, o que acontece sobre a teoria de Dow, que vai ser o nosso primeiro estudo. A teoria de Dow é o alicerce da análise técnica. Ela mostra pra gente como é que o preço se movimenta em tendência, seja uma tendência de alta, seja uma tendência lateral ou seja uma tendência de baixa. Então, quando vocês olharem para o gráfico e verem topos acima de outros topos, isso é um cenário que o preço está numa tendência de alta. Você pode até mesmo traçar uma linha de tendência aqui, ó, pegando os fundos alinhados e jogar para cima, clonar, vai formar um canalzinho. Vou estar mostrando isso para vocês também no gráfico. Então, quando o preço perde essa força de alta, ele começa a entrar em acumulação, começa a trabalhar de forma lateral. Então, essa lateralidade aqui é um possível cenário de uma reversão de tendência. É um ponto onde a gente vai acendendo essa lanterninha para ficar ligado se o preço quer mesmo reverter a sua tendência. Então, caso ele venha de reversão de tendência, ele vai trabalhar em um canal de baixa, fazendo fundos maiores que outros fundos. Então, quando você olhar o gráfico e ver que o preço está fazendo fundos maiores que outros fundos, isso é um cenário que o preço está numa tendência de baixa, beleza? Parece simples, mas é isso que define o mercado e eu vou estar mostrando para vocês agora na prática como é que isso acontece. Vou pegar esse último topinho aqui que o preço fez, vou traçar um quadrante aqui como referência. Então eu peguei aqui, ó, o último topo com o último fundo visível e vou traçar o quadrante. Então, pessoal, como nós estamos estudando sobre a teoria de Dow, que o preço sempre vai trabalhar fazendo tendências de alta, tendência lateral e tendências de baixa, vamos identificar essa movimentação acontecendo no gráfico. Então, aqui tivemos uma acumulação. Então, vamos sair desse ponto aqui, ó. O preço acumulou e começou a fazer tendência. Então, ele saiu daquela acumulação e começou a fazer o que? Tendência. Então, começou a fazer ondas de baixa, fundos abaixo de outros fundos. Ó, isso aqui é um fundo e esse aqui é outro fundo. Não teve nenhum outro fundo aqui no meio do caminho, até porque teve uma movimentação muito forte. E depois o preço veio aqui, fez mais um fundo, retornou e fez seu último fundo. Por que esse aqui é o último fundo? Porque quando ele retornou corrigindo e voltou aqui para fazer mais um fundo maior que esse aqui, ele não teve força, ó. Ele parou a movimentação dele aqui. Aqui já indica que o preço está perdendo essa força de queda que ele veio. Então é um ponto para a gente ficar ligado em uma possível reversão de tendência. Então o que a gente vai esperar após isso acontecer? Opa, se ele não rompeu o último fundo, ele não continua a tendência, vamos esperar uma acumulação. Então o preço veio aqui para cima, começou a trabalhar aqui, acumulando aqui em cima, e depois ele reverteu a sua movimentação. Foi lá, voltou para a região e começou a fazer topos em cima de outros topos. Corrigiu, fez uma correção um pouquinho mais funda aqui e novamente rompeu, fazendo seu topo aí e seguindo a movimentação para a alta, beleza? Então essa é a base, e aonde a gente vai identificar as acumulações? Nessa mudança de tendência, ou seja, a gente estava vindo de uma tendência de baixa, correto? E chegamos num fundo aqui onde o preço não conseguiu ultrapassar o último fundo. Então aqui a gente vai pegar nosso quadrante e nós iremos traçar o que? Último topo com o último fundo, vamos traçar os 50%. Então vai aqui, ó, vou pegar no fundinho e taquei aqui a nossa projeção. Vou apagar essas linhas aqui, galera, para melhorar nossa visualização. Tendo esse entendimento, pessoal, a gente consegue ter uma base de como o preço está se movimentando. Vou até dar uma ajustada aqui, ó. Último topo ou último fundo. Tracei meu quadrante, entendendo a acumulação de forma lateral dentro desse quadrante e depois ele reverteu sua tendência para a alta. Então, pessoal, essa aula está sendo bem simples,
Porém, essa é a base do que eu vou explicar para vocês. A gente vai estudar exatamente essa acumulação acontecendo. Eu vou ensinar vocês a fatiar essa acumulação para entender quando o preço realmente quer romper. Porque quando ele quer romper, pessoal, vamos supor, viemos aqui da tendência de baixa, beleza? Chegou um momento que o preço não conseguiu fazer um fundo maior que outro fundo. Então ele parou de fazer a tendência de queda. Opa, já ativou o sininho pra gente. O preço subiu, começou a trabalhar de forma lateral, acumulado, ó, batendo aqui na nossa última resistência, que era o nosso último topo. Quando o preço começa a trabalhar acima dos 50%, é um bom cenário que o preço está com força para romper para alta. Se ele tivesse trabalhando embaixo dos 50%, veio aqui, fez o fundo, veio retestar o suporte e ficou trabalhando aqui, ó, às vezes dentro desse canalzinho aqui fatiado. Isso aqui será uma probabilidade de o preço querer romper para queda, continuar com sua tendência de queda. Então, muitas das vezes eu vou fatiando o gráfico dessa forma. Então, eu pego esse quadrantezinho aqui, ó, jogo para baixo e o preço vai trabalhar sempre fazendo 50% do canal, beleza? Da acumulação. Então, essa é a base de leitura de mercado. Muita gente quer inventar milhares de formas de analisar, porém a parada é muito simples. Por isso que para mim essa é a base da nossa teoria. Quando a gente estudou DAO agora, vocês entendem que o preço sempre vai trabalhar fazendo movimentações de tendências de alta, lateral e de baixa. Pessoal, vocês já estão com o mapa do mercado. Agora, o que vai fazer a diferença vai ser a gente estruturar essa acumulação e também estruturar essas ondas de alta ou de baixa. Onda de alta acontecendo, traçamos o canalzinho, olha como é que a gente consegue identificar. Depois, o que o preço fez? Chegou lá em cima, tivemos aqui uma acumulação acontecendo, o preço tentou romper, desceu com muita força, e a partir daqui ele reverteu sua tendência, começou a fazer o que? Tendência de baixa novamente, após o que? Essa acumulação. Então nós tivemos uma distribuição, na verdade, como falei com vocês, que a distribuição é a parte superior, então tivemos uma distribuição aqui acontecendo e a partir daí o mercado reverteu. Pô, Fael, mas beleza, entendemos a teoria, como a gente identificaria nosso ponto de entrada? Através dos padrões de candle. Esse aqui é o padrão de candle engolfo. Esse candle vermelho engolfou o candle verde. Estou até com uma imagem aqui aberta, vou mostrar para vocês, de um padrão gráfico que acontece diariamente no mercado, que foi exatamente esse padrão que aconteceu ali, padrão de engolfo. O preço engolfa o candle anterior. Aconteceu esse padrão aqui também, ó, esses três candles vermelhos sendo iguais. Olha só, olha isso aqui. Isso aqui são tudo padrões que a gente vai estar levando muito em consideração na hora de a gente efetuar nossas entradas, após estruturar todo esse contexto gráfico. E pessoal, é simples, a parada é simples, não é complicada. Não é complicado isso aqui, basta você treinar, você visualizar no gráfico, vai ficar fazendo essas marcações aqui, ó, desenha, rabisca seu gráfico, que uma hora você vai começar a assimilar toda essa movimentação de uma forma muito mais dinâmica. E essa está sendo a nossa primeira aula, eu expliquei para vocês aí agora de forma simples, objetiva. Se você curtiu dessa aula, deixe seu comentário, deixe seu like e envie sua análise lá na nossa comunidade, na parte envie sua análise aqui, eu deixei especificado, igual o nosso amigo Carlos Franco está mandando, o Oliveira aqui também está mandando. O que você aprendeu nessa aula, vá para o seu gráfico, treine, desenhe, mande do seu jeito e compartilhe aqui, envie sua análise, eu vou estar olhando, vou estar ajudando vocês a ajustar. O intuito é esse da comunidade, pessoal, que vocês entendam a análise gráfica de uma forma simples, objetiva e que realmente funciona, sem muita nomenclatura, sem muitos nomes aí. Estou descomplicando tudo isso aí para vocês olharem de uma forma simples, valeu? Então, se você curtiu essa aula, deixe seu comentário, deixe seu like e bora para a próxima aula que é sobre o ICAF.